Boas pessoal, como é que estão? Ora, hoje vamos falar sobre este mesmo assunto, a questão do Estado, que é um polvo neste país e quem melhor do que um anterior Ministro da Economia, António Costa e Silva. Não é o António Costa que está em Bruxelas, foi, na verdade, um Ministro de António Costa e ele fala sobre aquilo que é a sua perspectiva do atual Estado do Estado. Apesar de ser um socialista, eu acho que ele atribuiu aqui algumas adjetivações corretas ao Estado, outras nem tanto, e por isso é que vamos reagir a estas declarações na RTP2. Temos um Estado napoleónico, tem mais de 13 mil entidades que dependem do Orçamento de Estado, tem mais de 1000 institutos públicos, tem 340 empresas municipais, tem centenas de empresas no perímetro empresarial do Estado. E esta máquina... Como vocês podem ver, os números são gigantes. Para um país com 10 milhões de pessoas, estes números não são normais num país minimamente desenvolvido e eficiente. Ou seja, quer dizer que para tomarmos um ato, para que um ato aconteça, são precisos muitos mais institutos, ou seja, muito mais empregos, muito mais papelada, muito mais gastos do que num país mais desenvolvido, que com menos institutos, menos pessoas e menos gastos, executa aquela que é a mesma função. Porque se o Estado tem que ter funções, e se vamos partir do princípio que sim, então que seja efetuada, que essas funções sejam efetuadas com o menos de recursos possível. Porquê? Porque os recursos são escassos e se os recursos são escassos e neste momento temos uma crise de imigração não só com I, mas com E, onde os nossos quadros jovens estão a sair do país, onde os salários não aumentam para acompanhar a inflação, então quer dizer que os recursos têm que ser canalizados para essas prioridades. Agora, os recursos estão a ir para aqui, onde temos milhares de empresas, milhares de agregados de pessoas que estão a executar funções ditas públicas, muitas delas que podiam ser executadas em termos privados, mas que consomem recursos que saem diretamente dos contribuintes e logo isso tem uma afetação negativa naquilo que é o dinheiro que circula na economia privada, que é a verdadeira riqueza. Foi crescendo, foi-se amontoando e não há ninguém hoje que olhe o elefante e consiga, digamos, otimizar o funcionamento deste sistema. Eu, por acaso, aqui tenho de discordar. Ele, por acaso, atribuiu o nome de Estado Napoleónico. Eu discordo da atribuição desse nome, porque Napoleão era alguém que tomava as decisões e fazia as coisas acontecer com menos burocracia e menos camadas para a tomada de decisão. Portanto, eu acho que esse apelido pode não estar 100% bem contextualizado, embora eu perceba o que é que ele quer dizer, ou seja, de grandes dimensões, mas que seria possível, numa Quarta República, num novo sistema político, com menos entraves a uma tomada de decisão, com mais poderes executivos, sem que por vezes exista constantemente a necessidade de estar dependente destas minorias que para todos os efeitos depois juntam-se e conseguem impedir que coisas sejam feitas por parte do Executivo, isso seria essencial para fazer uma grande reforma do Estado. Outro problema é que existe um conjunto de alargados direitos e de contextos em termos daquilo que é a organização do Estado que beneficia, por exemplo, o funcionalismo público e impede grandes reformas, tendo em conta o dinheiro e os recursos que são entregues para esta grande máquina do Estado, que são entregues para esta grande máquina sorvedora de gastos públicos. É muito difícil, por vezes, porque existem instituições como um Tribunal Constitucional e depois existem relatórios ou pareceres de um Tribunal de Contas, por exemplo, que às vezes impedem ou não incentivam um governo a fazer as ações que, por mais que não tenham bons resultados no primeiro ou no segundo ano, e os bons resultados só apareçam passado 4, 5, 6 anos, não são muito apelativas para eleições. E esse é um dos graves problemas estruturais da Terceira República, a meu ver, e esta acumulação de Estado e Estado e Estado é um resultado disso, ou seja, há incentivo para aumentar o Estado, não há incentivo para o ir diminuindo, porque isso não dá votos. E, portanto, aqui é que nós temos grande descoordenação, muitas vezes, entre os serviços, duplicação, temos tutelas paralelas. Eu dou muito exemplo do mar, os assuntos do mar dependem de... Supostamente, ou pelo menos daquilo que eu sei, apesar de estar aqui a dizer ex-ministro do Partido Socialista, se não estou em erro, ele também teve esta tutela. O António Costa e Silva chegou a ter a tutela do mar, por isso é que eu usei muito este exemplo. E, de facto, é um dos ministérios mais desvalorizados. Seria muito mau não estar incluído naquilo que é a governação, tendo em conta aquilo que é o potencial do mar, não só na cultura portuguesa, na identidade portuguesa, mas naquilo que é o futuro de Portugal. O mar é essencialíssimo. Mas aquilo que ele diz, para este exemplo, vamos ouvir, mas fala com conhecimento de causa. 6 ministérios diferentes, com 18 organismos envolvidos. Se quiser fazer alguma coisa, tem que andar numa negociação permanente. Portanto, é aquilo exatamente que eu referi, ou seja, para se tomar uma decisão são ouvidas às vezes demasiadas pessoas que atrasam processos que são urgentes para que o país não tenha que esperar 20 anos para uma reforma
para que essa reforma seja feita, eu nem digo em 10, mas tem que ser feita numa legislatura. Tem que compensar a um governo fazer reformas para que existam resultados que compensem posteriormente, em termos eleitorais, a permanência desse governo. Caso contrário, a democracia liberal, como está estruturada, dado os ciclos quadrienais, não incentiva os governos a tomar decisões que no curto prazo são impopulares, mas que depois trazem bons frutos. Portanto, temos aqui a democracia liberal apenas a olhar para o seu umbigo de curto prazo, com preferências temporais de curto prazo, e nunca a pensar naquilo que é o estrutural e de longo prazo e que vai beneficiar a nação no seu todo. Porque, caso contrário, não haveria necessidade de aumentar constantemente o Estado, não haveria necessidade de aguentar sistematicamente este sistema. Por isso é que é preciso uma alternativa antissistema que não tenha medo de chegar lá e fazer esta tal limpeza do Estado, uma grande reforma do Estado. É preciso ser feita, por mais impopular que seja, por mais taxa de rejeição que isso cause, por mais politicamente incorreto que isso seja. Porque é uma questão de sobrevivência, é uma questão de alocação de recursos mais eficiente para impedir que os jovens vão embora. Por hoje é tudo, pessoal. Deixem like se gostaram, comentem a vossa opinião, partilhem com os vossos amigos e subscrevam se ainda não são subscritores. Vemo-nos no próximo vídeo, vemo-nos na próxima live. Saudações patrióticas e viva Cristo Rei!